Olá pessoal, bom dia! Tudo bom com todo mundo? Espero que vocês estejam tudo bem. Quero começar sempre o vídeo, primeiramente agradecendo a vocês por estarem se inscrevendo no meu canal. Eu tenho recebido muitas mensagens de carinho, muitos pedidos para eu falar sobre diversos assuntos, tem bastante assunto para conversar. Eu estou focando um pouquinho agora na parte de gastronomia, mas por esses dias eu deverei fazer uma apresentação. Eu tive um pedido de uma amiga para que eu faça uma palestra sobre motivação para essa época de pandemia. É uma coisa bem legal. E também vou conversar na semana que vem sobre empreendedorismo para quem deseja iniciar aí os seus trabalhos no ramo gastronômico. Pessoal, hoje a minha apresentação eu vou falar sobre fermentação natural. Quero primeiramente agradecer a minha amiga Cássia, lá do Espírito Santo, ela que me pediu para falar sobre fermentos. Eu vou falar de uma forma mais leiga, tá? Hoje, Cássia, não vai ser uma apresentação muito especial, com muitos dados sobre fermentação, porque tem bastante gente que não entende nem a diferença dos fermentos. Então hoje eu vou começar primeiro falando sobre a diferença dos fermentos. E depois, num próximo vídeo, eu vou aperfeiçoando e falando um pouco mais sobre os fermentos, tá bom? Então, pessoal, hoje se fala muito sobre fermentação natural. Primeiramente, a gente precisa entender qual é a reação que o fermento faz dentro de uma massa. Então a massa, ela é formada de farinha de trigo e água, geralmente. Essa é a base de qualquer massa. Para que eu possa fazer com que essa massa cresça, fique uma massa leve, gostosa, airada, eu coloco o fermento. E aí eu coloco alguns outros tipos de produtos que têm funções na massa, como por exemplo o sal, ele vai dar um equilíbrio de sabores, né? E além de salgar o pão, o açúcar ele vai dar toda a coloração do pão. Se eu quero um pão mais moreno, eu ponho mais açúcar, né? A manteiga, o leite vai trazer maciez para esse pão. Então, lembra quando você pega um pão que é feito, por exemplo, um pão sovado, ele vai bastante manteiga. Né? Um brioche vai muita manteiga. Então, o que acontece? Eles ficam um pão mais macio, mais gostoso, paletável de comer. Tá bom? Agora, se eu coloco leite, eu vou ter um pão mais com alvéolos mais macios, né? Quando eu puxo aquele pão que ele desmancha na minha mão, mas não de esfarelar como um pão francês. Ele vai ter aquele puxado que fica, às vezes até aquele pedacinho sobrando assim do pão, porque ele traz maciez, é um pão geralmente fofinho. Então, você pega pão de leite, bisnaguinhas geralmente vão leite, tá bom? Pão de leite, obviamente, vai leite. E o pão francês, que é o famoso que a gente come todo dia, que é um pão de água, nós chamamos de água e sal. Realmente ele é com água e sal. Água, sal, fermento, farinha de trigo. O problema é que a nossa farinha ela é muito fraca. Então ela precisa hoje de produtos químicos que fazem com que a nossa farinha fique mais forte. Então hoje nós temos um produto chamado melhorador de farinha. Para fazer um pão francês, obrigatoriamente eu vou precisar de um melhorador de farinha. A não ser que eu compre uma farinha internacional, como por exemplo a Caputo, a Le5 Stagione e assim por diante. Farinhas italianas que são mais fortes, né? Farinhas de outros países que são mais fortes, que têm mais força. Por que precisa dessa força? Para que a hora que ela vá para o forno, ela possa dar aquele salto no pão. E o pão possa segurar, ter força para segurar todo o gás carbônico que solta do fermento. Então vamos lá, gente. Fermento é um fungo, tá? É um fungo vivo, ele está vivo e ele precisa comer. Para que ele coma, ele precisa de farinha, porque na farinha contém açúcar e ele gosta de açúcar, então ele vai comendo isso e isso vai fazendo com que ele tenha gasificação, ele começa a formar gases e essa formação de gases ela vai crescendo, vai formando um produto bem airado. E eu preciso de uma farinha forte para segurar esse ar lá dentro. Eu não quero tirar esse ar lá dentro. Eu já vi muita gente que fazendo pão, a hora que o pão cresce, ele pega o pão e começa a apertar, assim. Ou pizza, começa a passar o rolo na pizza.
está tirando tudo a aeração. Tudo que o trabalho que o fermento teve, você agora está tirando. Não pode. Eu preciso deixar, a não ser que eu queira uma massa que não tenha muita aeração, né? Ou que eu tenha um pão, por exemplo, que não vai fermento. Aí sim, aí eu preciso fazer, né, um pão que não tenha uma elevação muito grande, né? Eu preciso realmente tirar o máximo de ar. Se a receita pedir para tirar, pode tirar, tá? Mas geralmente o trabalho é justamente deixar esse tempo para que ele possa crescer. O fermento desenvolve a partir de 28 graus. Então, se você ficar sovando muito a massa, você precisa sovar ela para chegar a um ponto de véu. Mas se ficar sovando muito e tiver muito atrito, ela pode esquentar e o fermento pode começar a reagir. E ele começando a reagir, ele vai começando a formar esses gases e você vai batendo ela ali, você vai tirando esses gases. Então eu preciso formar um negócio chamado cadeia de glúten. Por isso que a gente sova o pão. Hoje eu vejo muito pão assim, sem sovar, né? Pão sem trabalho, pão de liquidificador. Eu não critico nada, cada um tem a sua receita, mas o pão, ele é formado através desses gases que são formados pelo fermento. E para se segurar esses gases, é preciso sovar bastante para formar uma cadeia de glúten. Quando forma uma cadeia de glúten, ele forma o pão, eu começo a puxar ele fica elástico. E ele forma como se fosse um véu, que eu posso puxar, ele não rasga facilmente. Quando eu começo a sovar ele, puxo a massa e ela rasga, é porque ainda não formou essa cadeia de véu. Tem milhares de vídeos, milhares de blogs onde você aprende a desenvolver a cadeia de glúten. Eu não ganho nada desses blogs, mas eu vou falar, tem um chamado Amo Pão, muito bom, eu gosto. Gosto também do Massa Madre, entre outros blogs de pães. Existem muitos blogs aí onde você vai aprender realmente a como desenvolver essa cadeia de glúten. O meu óculos fica caindo, então toda hora eu tenho que ficar mexendo aqui. Pessoal, vamos lá, diretamente ao fermento. E o fermento ele é formado como? Ele é formado de farinha e água. Quando eu vou fazer um fermento natural, como por exemplo esse aqui, ó, que já está maturado há bastante tempo, ele é um fermento onde eu coloquei no começo farinha e água, na mesma proporção, e depois eu fui deixando ele maturando, né? Durante 10 dias eu deixei ele ir alimentando, sempre, todo dia eu colocava fermento, água, sempre na mesma proporção, geralmente 50 gramas eu coloco, mas vocês podem pegar um monte de receita de fermentação aí natural. Eu criei esse fermento e depois eu vou deixando ele na geladeira e eu vou alimentando ele periodicamente. Tiro, uso uma parte, a outra parte eu descarto, então eu uso, faço pão ou faço alguma coisa, realimento ele novamente. Tá? Então, esse é um fermento natural, que é formado de farinha e água. Básico. Fermentação natural faz com que o meu pão fique mais aerado, faz com que o meu pão fique mais cítrico. E aí vai depender do tipo de fermento que você tem. Um fermento mais líquido, se tem um fermento mais sólido. Um fermento mais sólido, eu vou ter um pão com um sabor mais ácido. Um fermento mais líquido, eu vou ter um pão com sabor mais lácteo. Né? Então, aí vai de cada um como que você quer o seu fermento. O importante é que isso é um fermento. Coloquei ele na farinha de trigo, e geralmente eu coloco de 30 a 40% dele na farinha, e na água, eu misturo ele, dissolvo ele na água primeiro, depois misturo a farinha, coloquei açúcar, sal e os demais produtos que tem em cada pão, eu tenho um pão com fermentação natural. Tá bom? Hoje existem pessoas que fazem com fermentação natural e ao mesmo tempo com fermento. Também fica um pão bem gostoso, eu já fiz vários testes desse pão, gostei muito, é um sabor cítrico, um sabor gostoso, mas ao mesmo tempo com bastante levedura, tá? O importante é que geralmente a fermentação natural, ela demora mais tempo para fermentar. Então aqueles pão de 1 hora, de 2 horas, vai ser muito complicado você conseguir, porque a fermentação natural ela precisa ter uma longa fermentação, um tempo de fermentação. Coloquei o fermento lá, botei a massa, bati a massa, botei ela para descansar, começa o tempo de descanso da massa. Quanto tempo vai segurar? Vai depender de cada farinha, vai depender do seu fermento, testes, tá? E aí depende da hidratação que você tem da água, de água. Hoje tem gente que coloca 50, 60, 70, 80, até 90% de água dentro de um pão. Quanto mais água eu colocar dentro do pão, mais esse pão vai ficar leve e mais digestivo ele fica, tá bom? Depois desse fermento, eu vou apresentar para vocês o fermento mais usado para panificação, que é o fermento seco. Qual a facilidade do fermento seco? Eu compro ele de 1 kg, depois eu fecho ele nesses pacotinhos aqui e vou usando ele.
O fermento seco, ele é um fermento que ele está dormindo, está parado aqui. Quando eu entro em contato com água, com farinha e com esse calor de 28 graus que precisa para o fermento desenvolver e depois, claro, para o forno, ele começa a formar os gases e depois no forno ele assa. Fermento seco é igualzinho o fermento de tablete. A diferença é que ele é mais potente. Então, se uma receita pede 30 gramas de fermento de tablete, você vai usar 10 gramas desse fermento. Claudinei, como que eu peso 10 gramas? Se você não tem uma balancinha, gente, a balancinha é muito baratinha, ela custa aí por volta de 30 a 35 reais. Eu comprei no AliExpress, chegou aqui facinho. Mas se você não tem uma balancinha, mede por colher. Geralmente uma colher vai estar dando, uma colher de sopa rasa, vai estar dando entre 8 e 12 gramas, tá? Mas se você quer fazer um produto com qualidade, com padronização, compre uma balancinha, tá bom? Dessas de precisão. Não é balança grandona, é uma pequenininha que mede de 1 em 1 grama, tá bom? Essa é a melhor. Depois desse fermento tem o de tablete, que eu já expliquei para vocês, ele é 3 vezes mais fraco que isso aqui. Então sempre que eu for colocar de tablete, pediu desse aqui, Claudinei, quero usar o de tablete. Perfeito, divide por 3. Então se são 30 gramas, multiplica por 3, desculpe. Né? Divide por 3 se for ao contrário. Então se eu tenho um pão que está lá, usar fermento seco, 10 gramas de fermento seco. Você não tem fermento seco em casa, só tem o de tabletinho, usa 30 gramas dele, tá bom? Não, eu tenho, tá lá, usar 30 gramas de fermento sólido, né? O fermento fresco, eles costumam chamar de fermento fresco. Não tenho, coloco esse daqui no lugar, colocando apenas 10 gramas. Então, divido por 3. Depois disso, eu tenho o fermento químico, que é aquele pó, famoso pó royal, aquele potinho vermelhinho, né? Eu não tenho problema de falar marcas, porque eu não ganho dinheiro de ninguém, então eu posso falar. O famoso pó royal, hoje existem diversas marcas. Aquele é geralmente para bolos. Hoje já existem massas de pães que usam ele, tá? Embora eu tenha um pouquinho de restrição a isso, eu acho que para mim aquilo é um bolo. Mas tudo bem. Vamos dizer que é pão, tá escrito que é pão, a receita disse que é pão, quem fez fala que é pão, então não vamos contrariar. Precisa de fermento químico. Falou em fermento químico, é fermento em pó para bolo, aquele branco, tá bom? Famoso pó royal. Falou em fermento biológico, ou é o seco, ou é o tablete. Falou em fermentação natural, levain, e aí outros tipos de fermentações que hoje estão aparecendo. Enfim, cada um vai fazer o seu tipo de fermentação natural. Existem muitos. O mais famoso é o famoso levain, que fala justamente levantar em francês. Esse é o mais famoso, né? Mas existem muitas pessoas que, para pizza, usam outros tipos de fermentação, tá? Sendo ela natural. Aí cada um observa aquele que melhor te agrada, né? E você pode fazer aí um polish, né? Hoje tem gente que trabalha com autólise, que é você misturar na massa e deixar descansar, não deixa de criar uma fermentação ali. Então existem vários nomes. Eu não vou me prender a nomes porque eu não sou especialista nisso, tá? E peço até desculpa para os padeiros se eu falar alguma coisa aqui errado, podem me corrigir que eu refaço o vídeo. Vamos lá, pessoal. Depois disso, ainda existe para bolo o bicarbonato de sódio, que ele tem uma função de fermentação. Então, o bicarbonato de sódio, estou aumentando aqui um pouquinho o ar-condicionado, está um pouco forte aqui, daqui a pouco começa a tossir. Então, o bicarbonato de sódio, ele vai ter a mesma função do fermento. Cuidado, pessoal, com bolos. Eu já perdi bolo por isso, eu já tive reclamação de cliente, né? Uma vez eu me lembro que eu fiz um monte de bolo para uma cliente que pediu um monte de bolo e eu usei no lugar do fermento, eu usei o bicarbonato, porque o bicarbonato deixa o bolo com cacau um pouco mais escuro. O problema, pessoal, é que você tem dois tipos de cacau. O alcalinizado, tá? E você tem o cacau natural. Um deles combina com o fermento químico, o outro com o bicarbonato.
Existem receitas que pedem os dois fermentos. Tome muito cuidado com o tipo de cacau que você está usando. Porque dependendo do tipo de cacau que você usar, e aí eu vou no outro post eu vou falar sobre quando usar o bicarbonato, quando usar o fermento químico, com que tipo de cacau, cuidado, porque pode ter um gosto de sabão, um gosto horrível, fica muito amargo, tá bom? E um gosto de sabão, eu tive muita reclamação de clientes, tá bom? Não tá estragado, mas fica um gosto muito, muito ruim, tá? Então, cuidado, só quando a receita realmente pedir bicarbonato ou pedir o fermento químico, você utilize o que está na receita, tá bom? Geralmente as receitas são bem calculadas. Se você quer um bolo um pouco mais escuro, já vou adiantar, quer um bolo um pouco mais escuro, dissolve o cacau num líquido, numa água, um pouquinho de água, tá? Você dissolve ele, ele dá uma coloração um pouco mais escura. Tem alguns truques que depois numa aula de bolos eu falo para vocês. Bom, pessoal, eu acho que eu falei tudo sobre o fermento, né? Eu vou assar hoje um pão, depois eu vou mostrar para vocês. É um pão e uma pizza. Meu pai gosta de comer pizza com massa de pão. Então eu vou fazer eu fiz uma massa de pizza para ele faz 2 dias e rendeu muito. Já fiz pães, deixo crescendo na geladeira. Ele está lá fermentando, está na geladeira e daqui a pouco eu vou assar ele. E eu mostro para vocês o resultado, depois eu vou assar no forno da Rational, eu mostro o resultado para vocês. Uma fermentação muito longa, tá vendo? Eu fiz na quinta-feira, hoje é sábado, sexta, sábado, são quase 48 horas de fermentação. Fiz quinta um pouco mais à tarde, tá? Mas, Claudinei, quero uma fermentação rápida. Como que eu resolvo isso? Coloco uma água morna, nunca uma água fervendo, tá? Água quente mata o fermento, tá? E eu não gosto de misturar sal no início da receita. Eu gosto de colocar o sal por último, porque pode ser um mito, mas eu aprendi que o sal ele dá uma diminuída na fermentação, não deixa o fermento trabalhar tanto, né? Então eu coloco o sal sempre no processo final. Solvo, no final eu vou colocando sal, solvo mais um pouquinho e pronto, tá? Se você quiser fazer um pão com fermentação natural, existem diversas receitas. Pessoal, eu não vou gravar receitas, porque senão eu começo a competir com outras pessoas, não é o meu intuito isso, tá? Eu acho que tem milhares de receitas aí, já falei para vocês alguns blogs, lá tem vídeos, podem seguir lá, é muito bom, eu uso para fazer os meus pães, e eu sempre gosto de fazer com fermentação longa. Mas se você não tem tempo, Claudinei, quero fazer aquele pão caseiro com fermentação curta, um pouquinho de água morna, né? Amassa bem. Ah, Claudinei, onde que eu deixo fermentar? Não tem onde fermentar, o ideal é ter uma fermentadora, não tem onde fermentar, deixa fermentando no forno, tá desligado. Você pode até dar uma ligadinha nele, deixar ele uns 5 minutinhos, desligar ele, depois você coloca o pão lá, tá? Não gosto muito desse tipo de fermentação porque você perde o calor. Forno e marido, cada mulher sabe qual é o que tem em casa, né? E eu vou fazer a mesma piada com mulher. Forno e mulher, cada marido sabe o que tem em casa. Então, não gosto de fazer isso. Num dia quente desse, você não precisa nem de forno aquecido, tá? Mas você consegue levantar. Quanto mais rápido eu fizer essa fermentação, mais sabor eu vou ter de fermento, mais aquele pão vai ficar no meu estômago depois conversando comigo, tá? Então, quem tem problema aí de azia, de gastrite, esse pão vai ficar conversando um pouquinho com você, porque fez uma fermentação muito curta. Tá bem? Pessoal, acho que eu falei um pouco basicamente de pães. Eu procuro falar linguagem comum para que qualquer pessoa possa entender, tá? Expliquei a função de cada uma das coisas dentro de um pão e espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo longo hoje, porque a fermentação realmente é longa, mas... a fermentação longa com um vídeo longo. Realmente, a fermentação pode ser curta, mas o vídeo ficou longo porque eu expliquei tudo. Conforme eu tiver pedidos, eu vou fazendo mais vídeos. Vão me mandando mensagens, tá? Ó, eu vou fazer um vídeo semana que vem sobre direito, eu vou fazer um vídeo de motivação, eu vou fazer um vídeo sobre liderança, vou fazer um vídeo sobre empreendedorismo. Isso já está marcado, tá? E vou continuar fazendo meus vídeos gastronômicos. E a partir de semana que vem ou na outra, eu quero começar a fazer entrevistas também. Quero ir em restaurantes. Então, se você é dono de restaurante, tá vendo esse vídeo, quer me convidar para a gente ir lá, conhecer o teu restaurante, de repente apresentar uma receita, eu vou aí, faço a gravação e ponho aqui. E é uma propaganda gratuita, né? Que você vai ter, não vai precisar pagar nada para isso. Pessoal,
Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só me ligar. Vocês têm meu telefone, têm meu WhatsApp. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, acionar o sininho. E quem quiser me seguir também nas redes sociais, tem o meu Facebook, Claudinei de Arruda, tem a minha página, Chefe Claudinei de Arruda, e eu tenho o meu Instagram, Clau Arruda, é Chefe Clau Arruda. Eu não uso muito Instagram, não sei mexer ainda, mas eu prometo para vocês que eu vou começar a aprender a mexer com o Instagram também. Estou vindo para as redes sociais agora, meus vídeos são simples, a minha câmera é a câmera do computador mesmo, mas eu acho que o que importa é a mensagem, é aquilo que vocês podem aprender e a gente trocar. E quem quiser me ensinar mais coisas também, me manda. Claudinei, você falou alguma coisa errada no vídeo, me manda, tá? Eu vou corrigir nos próximos vídeos. Um forte abraço, tudo de bom para vocês, sucesso para quem está empreendendo nisso, em pães, é uma ótima carreira, um excelente sábado e se Deus quiser, em breve nós vamos nos ver aí. Acho que hoje eu ainda gravo mais um vídeo sobre pães. Um forte abraço, pessoal!